Boa tarde, amigos! Chegando na área, chegando na rede com o Kodama na Rede, seu programa de todos os sábados e todos os sábados um pouquinho atrasado, né? A gente chega aqui às 18h20 e tal, mas vamos chegando aqui, né? E eu tava vindo aqui no caminho pensando o que eu ia... Meu texto de abertura aqui, eu falei, pô, acho que eu vou falar de tabus do futebol, né? Eu falei, pô, tem um monte de tabus, o tabu legal é aquele tabu, né? Que o time, demora o time para vencer o outro, né? Por exemplo, o Corinthians ficou naquele famoso tabu contra o Santos, que o gol do Flávio, acabou com o gol do Flávio e do Paulo Borges em 68, 11 anos sem ganhar do Santos. O Palmeiras vivia um tabu, nunca ganhou um Mundial, tal, né? E o futebol é cheio desses tabus, assim, não sei por que tem tanto tabu no futebol. Por exemplo, árbitro, que árbitro que reconhece que time que ele torce? Né? Ou ele é simpatizante? Não tem, nem ex-árbitro assume isso. Aliás, teve um, né? E para quem foi privilegiado e viu o Kodama na rede, o Zé Carlos Gomes do Nascimento falou aqui que ele era corintiano. Foi a primeira vez que eu vi um ex-árbitro falando que ele era corintiano. Né? Existem outros tabus, por exemplo, repórteres, né? Comentaristas, né? Muitos não gostam de falar o time de coração, né? Repórter de campo é mais difícil, né? O cara assumir, olha, eu sou corintiano. Tem comentarista falando que torce para outro time, torce para Ponte Preta, torce para não sei, né? E o cara não assume o time de coração, né? São tabus do futebol. Outro tabu de futebol Maria Chuteira. Todo mundo fala que tem Maria Chuteira. Mas alguém já entrevistou alguma Maria Chuteira? A menina chega lá, eu sou Maria Chuteira, eu gosto de pegar jogador de futebol. Ó, se tiver alguma, pode vir aqui no programa que eu quero conhecer, entendeu? Eu não sou jogador de futebol, não é pra mim, mas pode vir aqui, porque eu quero acabar com os tabus de futebol. Não tem motivo de ter, pô, cada um faz o que quer, o cara é simpatizante, ele tá fazendo o trabalho dele dentro do campo, não tem problema nenhum, né? Agora, o maior tabu de todos, que ninguém vai falar e ninguém assume até agora, não sei porquê, né, que já vivemos numa sociedade moderna, liberal, é o homossexualismo no futebol. Não tem homossexual no futebol, não tem gay, né? A parada gay tem 2 milhões na Paulista todo ano e não tem um no meio do futebol que é. Pelo menos eu nunca vi ninguém chegar falando lá, chegou, o Corinthians contratou um jogador homossexual que vai ser o central. Não tem. Por que não tem isso? O cara não pode assumir a sexualidade dele no futebol? Né? Mas vai saber, né? Não sei. Depois a gente continua falando um pouco mais de tabus do futebol, né? E vamos continuando o programa aqui, né, Sérgio? Timão News na TV Corinthians. Não, aqui não é TV Corinthians. Eu só fiz essa abertura do Timão News para apresentar o convidado de hoje, né? Agora todo mundo já sacou quem é. É o grande apresentador do Timão News, Gil Latoreira, aqui com a gente. Gil, um abraço pra galera aí. Grande, Kodama, muito obrigado, um prazer enorme estar aqui. Matei saudades, há quanto tempo que eu não vi essa... É verdade, todos estamos aqui aguardando o Timãozinho novamente, né, Gil? Bastante saudade, mas é um prazer enorme estar aqui com você, Kodama. Demorou um pouco para eu poder retribuir a sua ida lá no Timão News, mas é um prazer enorme estar aqui com você. E só me assustou quando você começou a falar sobre os tabus. Sim. E você deixou por último o gay para depois me apresentar. Mas não tem nenhuma conotação nesse caso. De qualquer forma, eu achei bem interessante né? esses tabus. Engraçado, né? Porque ninguém fala nada no futebol. Pois é, que coisa, né? Só ficam insinuando, tá o jogador, o cara comprou batom no aeroporto, mas o cara chegar e assumir, eu sou homossexual, eu sou técnico, eu sou preparador físico, não, parece que não existe, pô. Sabe, Kodama, que a gente podia ir um pouco mais além.
jogador bêbado, jogador que gosta de uma gandaia, que a gente sabe que tem muito. Baladeiros? Baladeiros. Devia assumir logo de cara, eu sou mesmo, mas vou lá em campo e faço o meu papel. Não fazem. Alguns a gente sabe, evidentemente. Que a própria isso realmente é uma coisa um pouquinho difícil de você ver lá, aqueles programas que passam de madrugada lá, você vê aqueles que mostram as festas da celebridade, difícil você ver jogador lá, né? Eles ocultam e tal. A gente sabe, a própria mídia coloca isso na banca às vezes, vira um caso que todo mundo acaba sabendo, mas também é outro tabu aí que pode acontecer, sem dúvida nenhuma. Mas é interessante. Bom, o único que aparece direto e todo mundo comenta que tá na balada é o Adriano. Esse não tem problema. Não, ele inverteu. O tabu é ele estar em campo jogando. Realmente é bem complicado, caso, né? É verdade. Fora isso, a gente já sabe disso. Mas é muito bom estar aqui, viu, Codão? Obrigado. Eu até contribuindo lá, que eu fui lá, não sei o que você teve que pensou naquele dia, acho que você não estava muito bem, que você me convidou para ir no Timão News lá, ficar azucrinando lá no... Não, muito pelo contrário, eu me lembro muito bem da ocasião, a produção me citou o seu nome, falou, ele tem o programa dele, é um cara muito relacionado junto à torcida, muito querido entre a torcida, é um sujeito que representa muito bem o Corinthians, está sempre em todas as atividades aqui, e é verdade. Na época, eu não o conhecia tão bem, depois eu percebi, você está muito envolvido com o Corinthians num todo. E foi muito boa a sua participação, sim, por quê? Porque a gente tinha interatividade com o telespectador pelo Twitter, pelo e-mail, e foi um alvoroço, principalmente quando ele deu o presente, que era um presente que não cabia muito bem a você. Não, acho que, cara, demos na época 1 litro de gel para o Kodama, que ele deve ter até hoje, esse 1,5 litro de gel, mas porque era comum todos que participavam do programa sair com uma lembrança do jornal. Coincidentemente, a produção me entregou, eu estava ao vivo, eu pensei, como é que eu vou dar 1 litro de gel para o Kodama? Assumi e dei logo 1 litro de gel para você. Deve ter até hoje, né? Não, já gastei tudo já, bicho. Meu sobrinho usou tudo lá, cara. Ele adorou. Que beleza. Ele falou, pô, o gel alvinegro do Timão, ele adorou o gel lá. Mas agora eu tô lembrando, foi porque era época de carnaval também. A gente foi lá, o Luiz Cláudio fez a narração da bateria em ritmo de... Aliás, Luiz Cláudio de Paula, onde está o senhor que deveria estar aqui? Está a caminho. Deve estar narrando. Está trabalhando bastante. Está narrando. Trabalha bastante. Com alguma luta lá. Estou bem, Luiz. Está Está muito bem na banha, hein, Luiz? Um abraço para você, hein? Se chegar aí, beleza. Se não chegar, a gente te aguarda em outra oportunidade aqui também. Grande Luiz. Tá certo? Paulo. E a galera pode mandar aí pergunta pelo chat ou pelo Twitter, @, Aristeu Kodama, né? Ou mesmo pelo Facebook. Estamos aqui, né? Kodama na rede e tal. E, Gil, me conta assim, a sua história. Normalmente eu sempre pergunto, assim, a primeira memória o que você tem em relação ao Corinthians, né? Qual a sua primeira memória corintiana lá? Quando você, eu sou corintiano. Eu tenho muitas memórias, mas por incrível que pareça, muita gente fala que a gente bate muito nesse título de 77, né? Mas em 77 realmente eu fiquei impressionado com essa força corintiana e algo que me marcou, até porque no dia seguinte nasceu meu sobrinho. Minha irmã, corintiana roxa, torceu tanto no dia que no outro dia ela deu à luz ao meu sobrinho Fábio, nasceu no dia 14 de setembro. Mas esse título marcou, eu acho, porque realmente parece que foi um presente que o Corinthians deu para essa nação. Aí entrou aquele tabu, eu acho que por ter quebrado um tabu que já incomodava, pela proporção, pela força, pela forma. E eu acho que na época nós vivíamos também um momento muito bom dos artistas que faziam do futebol uma grande arte. Eu me lembro bem que eu assisti o jogo pela televisão, mas o meu pai, corintiano roxo, tinha uma mania de ouvir pelo rádio o jogo. Então ele baixava o volume da televisão e acompanhava pelo rádio. E o Osmar Santos, ele sempre teve essa capacidade, mas em especial nesse jogo, ele passou com tanta emoção essa conquista, que eu acho que isso ficou marcado, não só para mim, como para vários corintianos, e para tantos isso ficou marcado como um momento tão especial. Então esse de 77 é um dos. Eu estive ali na conquista da Libertadores, muita gente vai falar, porra, Gil, mas você estava ali na Libertadores? Estava no Pacaembu, eu estava no campo ali. Eu vi a conquista do Corinthians
Dentro de campo, se procurar no YouTube, você vê eu e o Luiz Cláudio saindo da regra ali normal, Sim, eu vi, tá lá, narrando esse momento especial. Nós estávamos no campo e nós fomos para a torcida um pouquinho antes de acabar o jogo para poder transmitir. Não nos aguentamos e fugimos da regra normal de jornalismo e passamos toda a emoção. Largamos o profissional e fomos com total emoção. Foi um momento especial? Foi. Mas eu ainda acho que esse de 77, até pela minha pouca idade na época, tem, claro. eu pude vibrar um pouco mais. Foi sempre mais emocionante. O pessoal sempre lembra dessa data aí de 77. Inclusive se citou o Osmar Santos. O Osmar Santos, ele tinha acabado de sair da Jovem Pan. Isso. E acho que foi o primeiro título que ele narrou na Rádio Globo. Uma emoção. Foi uma... Só para quem acompanhou. Hoje você pode olhar, você pode ouvir, mas aquele momento do ao vivo, dessa forma que ele passou pelo rádio, essa emoção, uma coisa sensacional. Inclusive eu tive a oportunidade de encontrar o Osmar essa semana. E vamos dar uma olhada nas imagens aqui. Não sei, você conhece o André Martinez? Conheço o escritor? Então, ele lançou um livro essa semana, né, segunda-feira, o Top 10 Timão. Um relançamento, aliás, né? E eu trouxe umas imagens aí para mostrar pro pessoal aí do Top 10 Timão aí. Solta aí, Sérgio. Ele lista lá os 10 maiores sofredores, os maiores jogadores, os maiores ídolos, né? Lá o André, foi lá na FENAC de Pinheiros ali, né? E aí ele fez uma homenagem para mim e me listou entre os 10 maiores sofredores lá, o Codama lá. Olha lá, os Osmar Santos esteve lá, também lançamento do livro. Grande Osmar. E ainda ele deu lá um Ikigol lá, soltou um Ikigol para nós lá. O Osmar Santos, ele tem uma posição ainda muito grande no grupo Globo de rádio. Sim. Deixou o irmão dele, o Oscar Ulisses, né? Que faz muito bem essa continuidade de trabalho, honrando a família, não é? Mas ele ainda tem um papel muito importante na Rádio Globo, principalmente nessa parte esportiva. Primeiro com algumas lembranças que ele deixou. O Juca Kfouri tem vários quadros dele também, na CBN. Então eu acho que a gente tem que reconhecer sim esse talento, muito embora a gente sofra junto com ele. Com certeza, é um grande. Foi. Para o rádio. E para o futebol também, né? A ação dele era fantástica. Aliás, o Osmar, ele lançou uma coisa curiosa que não era comum. Dada essa mania de muitas pessoas de baixar o volume da televisão e aumentar o do rádio, a Rede Globo na época o contratou para que ele narrasse pela televisão, de uma forma um pouco mais acelerada. Na TV, isso. E ele narrava na TV, porque tinha essa simpatia do telespectador em ouvi-lo, não é verdade? Mas infelizmente tudo teve que ser interrompido por conta daquele acidente, né? Que ele teve indo lá para Oswaldo Cruz, enfim. E ele deve sair em breve, as memórias dele, o livro dele. Certeza, deve sair. Se eu não me engano, acho que talvez é o André que vai escrever também, né? Olha que bom. Sensacional. E aí, quer dizer, sua primeira memória foi o título de 77? Foi essa aí realmente. A partir daí eu falei, nossa, ser corintiano é diferente mesmo. Todos os escritores, quando perguntados, descreva aí alguma emoção sobre o Corinthians, e eles são categóricos e eu posso afirmar, isso você não descreve, isso você sente. É impossível descrever essa emoção de ser corintiano, de viver essas glórias. Você não consegue explicar. Por mais riqueza de detalhes, por mais minuciosa que seja a sua narrativa, jamais você vai conseguir fazer isso. E é verdade. Eu tenho a honra de apresentar os eventos principais do Corinthians como mestre de cerimônia. Faço isso desde o centenário do Corinthians, fiz os 101 anos, fiz os 102, já fui convidado para fazer muitas novidades. São novidades. Já tem um nome? Já tem nome, já tem. Ainda não está fechado ainda? Já está fechado? Mas eu não posso falar. Não pode falar? Garantir, conta para nós aí. Garantir que o local vai ser de arrebentar. E vou dar uma dica, hein? Não posso falar, mas vou dar uma dica. Para este evento, o local já estará pronto. Para outro evento, já estou imaginando qual será o local. Mas para este evento, o local já estará pronto, estará aberto para a festa.
e nós vamos fazer tal. Aí todo mundo pergunta como é que eu escrevo aquele texto de abertura, como é que eu faço. Eu falo, não dá para explicar como eu escrevo. Eu tento me envolver naquele momento e as coisas vão saindo para que a gente possa fazer. É impossível de explicar. O passado foi sensacional, o show do Zeca, né? Zeca Pagodinho. O show do Zeca. O primeiro foi da Maria Rita. O primeiro foi do Roberto Carlos. Roberto Carlos, depois da Maria Rita. E aí tivemos o ano passado o Zeca Pagodinho, um show fantástico. E a única coisa que precisava ali, eventualmente, é colocar. Bom, foi só do Roberto Carlos, né? Precisava colocar uma toalha pra mim lá, bicho, que eu chorei o show inteiro. Mas depois foi do Cruzeiro também, o navio lá com o Roberto Carlos, quer dizer, foi muito bom. Porque não deu pra aguentar, bicho. Quando entrou o Rei lá, e o Rei cantando a música que a torcida do Corinthians, do jeito que a torcida canta, né? Não para, não para, não para. Eu não aguentei, cara. Eu não aguentei. E o interessante é que o ano depois onde a Maria Rita esteve, foi um momento muito especial. Por quê? Porque o Corinthians vinha vivendo um momento muito bom. Na quinta-feira, houve um evento no Futuro Estádio, na Arena Corinthians, que aliás eu quero aproveitar o seu programa, que tem muita audiência para falar. É Arena Corinthians, muita gente fala de Itaquerão, e essa conotação de Itaquerão pode atrapalhar na venda do name rights, que é o nome do Corinthians. Sim, claro. Então não é Itaquerão, porque se ele ficar conhecido desta forma, ninguém vai comprar, porque não adianta colocar um nome sendo que todo mundo conhece. É Arena Corinthians. Então a gente pede o apoio de todos, até para não prejudicar os negócios do Corinthians. Sim, claro. Arena Corinthians. Naquela semana, o presidente Lula, junto com o ex-presidente Andrés, eles assinaram, junto com a Odebrecht, então, toda a documentação necessária para que desse aquela alavancada. E por isso nós temos hoje essa obra tão adiantada. Na quinta, eu estive nesse evento, com o presidente Lula, com o Andrés. E na semana tivemos então a festa do Corinthians. Sem entender. E foi a apresentação, eu fiz a apresentação junto com o Ronaldo, nós fizemos a abertura. Foi a apresentação do Anderson Silva, como atleta contratado do Corinthians. E fora as outras coisas que nós tínhamos. Foi um momento muito especial para o Corinthians, né? Grandes nomes associados ao Corinthians. Então, foi realmente... Ali dava para imaginar o quão grande seria os anos dali para frente, e o resultado está aí. Né? Isso aí. Já que você citou o Anderson Silva, que eu agradeci aqui que você me trouxe o mini Anderson Silva aqui. Isso aí é uma compensação do gel que eu lhe dei. Esse presente é um presente especial. Esse foi o primeiro boneco, o primeiro mascote que saiu para essa marca. Foi dado pelo próprio Anderson Silva. O Anderson, na ocasião, me presenteou com uma camisa autografada, que eu sorteei no Timão News, inclusive. E esse boneco, esse mascote, ele me entregou e falou, nós vamos lançar esse produto. Eu falei, puxa, que bacana, né? Ele é diferente e tal. Ele falou, nós vamos lançar esse produto, eu estou te dando um deles. E ele sempre ficou guardadinho, eu falei, um momento especial eu darei para alguém, um momento eu escolhi esse. Obrigado mesmo. Compensado do gel, você leva um presente especial. Fico satisfeito aqui, o hotel vai começar a participar. Você ganhou outro presente que nós já ficamos de olho, porque é um presente saboroso. Verdade. Eu espero que você coloque na banca o presente também. Verdade, aqui ó. É seu aniversário? Não é meu aniversário, mas a doutora Eliana Passarelli é uma pessoa muito gentil aqui, ó. Aí, ó, mandou bota aqui, Sérgio. Olha só. Chocolatinho bonito aqui pra nós aqui. Doutora Eliana, um abraço. Obrigadão, um beijo, hein. Ela tá com uma loja lá da Munique, lá no Itaim, né? Lá na rua Tabapuã, lá. Vamos visitar a loja lá depois, doutora. Muito bacana, muito bom. Esse é o tipo de presente que você tem que ser solidário. Saboroso, delicioso. E repartir com todos. É verdade, vamos ver. Seja cristão. Reparta com todos. É verdade, é verdade. Mas o Anderson também gosta de repartir a cara dos adversários. Ele lá, reparte a cara dos caras com um pontapé. Uma vez conversando com ele, eu perguntei qual era a sensação dele em meter o pé. Porque quem nunca teve a vontade de sentar o pé na cara de alguém, não é verdade? E eu perguntei a ele, qual é a sensação que você tem quando você aplica esse tipo de golpe? Ele falou que está muito concentrado, não leva nada para o pessoal, é tudo profissional. E ele fala que é um momento ideal para colocar o golpe, é assim que eles falam, né? Mas que tem que estar muito atento.
Agora, já pensou quando eu levar um pontapé? Se eu levasse o pontapé que ele deu no Vitor Belfort, eu ficava um mês em coma. Né? Porque não é brincadeira o que o homem O treina. duro é a cabeça trabalha. ficar no lugar, né? Não, Ficar em coma não é nada. O duro é você falar, será que a cabeça vai parar onde? eu com certeza iria desmontar. Mas ele trabalha muito, ele é muito aplicado, muito concentrado. Sim. É, porque ele também já não é nenhum, né? Ele já tem uma Ele deve certa... ter só mais 2 lutas pela frente para encerrar sua carreira como profissional. Até pela idade e outros adversários, eles vão aparecendo. O Anderson Silva é muito comparado com o time do Corinthians. Ele chegou num grau tão bom que os adversários se empenham muito mais. Aí muita gente pergunta, pô, mas o Corinthians empatou com o 15 de Piracicaba. Para o 15 foi o jogo da vida. Claro. Jogar com o bicampeão mundial, jogar como campeão da Libertadores da América, campeão brasileiro, campeão... Para o 15 foi o jogo da vida. E assim é com todos os adversários. Não imaginem que o próximo compromisso do Corinthians contra o Guarani, o Corinthians está lá em 7º, com 22 pontos. O Guarani está amargando a zona do rebaixamento com 9 pontinhos. Não ache que essa diferença vai prevalecer no campo, não. Guarani vai jogar como jogou o Chelsea contra o Corinthians, porque para eles é o jogo da vida. Com certeza. E assim são os adversários do Anderson, por isso que tem muita concentração e muito trabalho. Você acha que hoje o Corinthians é o time a ser batido ou não? Hoje o Corinthians é o time a ser batido. Muita gente, nesta semana, por conta do jogo da Seleção Brasileira, afirmaram que a base da Seleção Brasileira devia ser o time do Corinthians. Por quê? Pelo conjunto. Algo que o técnico Tite sempre deixou claro e com muito profissionalismo conseguiu colocar isso em prática. É um conjunto. Não adianta você chamar o Paulinho, o Ralf, não. Ou você chama todo mundo para ter esse resultado, ou não. Entendeu? Mexe algumas peças. Mas você acha que essa sugestão do Rei Pelé, foi o Pelé que falou isso, né? Você acha que ela seria bem-vinda? Você acha que daria certo? Eu acho que o Dr. Mário Gobi deve ter odiado essa opinião do Pelé, né? Porque vai acabar de vez com o nosso campeonato. Muito embora o Corinthians tenha time para colocar, para jogar, se todos fossem para a seleção. Eu acho que isso merece um certo cuidado quando você fala isso. Dá certo essa base do Corinthians no contexto atual, treinando no CT Dr. Joaquim Grava, sob o comando do técnico Tite e toda a comissão técnica, para os campeonatos que o Corinthians está disputando. Eu acho que seria muito arriscado colocar e jogar toda a responsabilidade que é uma seleção brasileira para uma base do Corinthians. Quando o Pelé, eu acho que a gente não deve discutir o que o Pelé fala, porque se alguém entende de futebol, está aí um homem que entende. Quando o Pelé disse que o Corinthians devia ser a base, talvez pelo desespero dos maus resultados que a seleção vem, ele falou, já que não está dando certo, pega quem ganha. Pega quem sabe jogar. Não é verdade? Tem que mexer algumas peças, a gente sabe. Claro. Não dá para desprezar, por exemplo, o futebol do Neymar. Nós somos corintianos, nós não tem que saber. Grande jogador. Não dá para desprezar esse futebol do Neymar. Não é verdade? Entre outros jogadores, o próprio goleiro Júlio César, ele fez uma grande partida. Fez. Eu particularmente, eu acho que o Júlio não vai, não. Entendeu? Sim. Joga muito. Você tem o Cássio, grande goleiro Cássio. Mas a gente tem que reconhecer que o Cássio, graças ao trabalho do Mauri, que é o treinador, e do próprio Tite, é que se transformou nesse monstro. Com certeza. Porque ele veio de uma reserva de fora. Sim. Ele não veio como grande nome. Ele era reserva lá fora. Não teve praticamente nenhum ano de trabalho, né? Ele começou a jogar na Libertadores. E só entrou porque o nosso goleiro, o Júlio, não estava bem. Exatamente. Entrou o Renan, coitado, tomou 3 gols ali contestados. E aí apareceu a oportunidade para o Cássio, que abraçou muito bem e com muita competência, deu título para a gente. Já que você falou do Cássio, Cássio, responde uma pergunta. Você já recebeu o carro da Toyota? Já chegou? Parece que esse carro já foi dado até de presente. Já chegou? Uma carta de crédito para não pegar sei, o carro. A chave é pesada, eu tive a oportunidade de pegar a chave. Nós estávamos numa reunião na sala do Dr. Mário Gobi, quando foi entregue o troféu do Mundial e veio a chave junto. A chave do carro. A chave do carro e o troféu que o Cássio ganhou, os dois já pesam o carro. Porque o que pesa aquela chave é brincadeira. Falei para ele, olha,
O carro deve ser uma máquina, porque o que pega uma chave gigante, toda dourada, bonita, tal. E o troféu que ele ganhou também, muito pesado, mas mereceu. Merecido. Porque, O André disse que veio aqui e beijou, ele, quando ele encontrou o Cássio, ele beijou a mão no Cássio. aliás, a luva do Cássio, a luva da mão direita, numa ação muito bonita do Paulo André. Paulo André fez algumas obras de arte com peças dos jogadores que eles tinham das conquistas. E o Cássio gentilmente deu aquela famosa luva que deu uma defesa que quase não, garantiu o título para o Corinthians. Essa luva foi colocada no leilão e foi um dos itens que mais arrecadou. Ele arrecadou uma grana muito boa para uma entidade beneficente. Sim. Foi muito bacana. Estrela não é para quem quer, é para quem tem, né? Não é verdade? Você pagaria Com quanto certeza. numa luva daquela? Rapaz! Aquela luva do jogo do Vasco, quanto você pagaria? Rapaz! Pô, se eu tivesse cacife, olha, eu tenho guardado o ingresso do título de 77, né? Você tem? Tenho guardado. Eu não fui no estádio. Eu estava no padrinho casa. lá em casa. Esse eu não fui. Eu tenho as recordações da Libertadores, eu tenho os crachás, aquelas coisas eu guardei todos eles. Tem algumas coisas realmente que eu guardo. Aliás, o camarim lá da TV Corinthians, que eu utilizo do Timão News, tem coisas maravilhosas dadas por essas pessoas que têm um valor sentimental muito grande. Não, com certeza. Mas falando em TV Corinthians, como está a nossa TV Corinthians lá? Que eu tô vendo que a programação está meio... Muito repetida. Aliás, eu quero aproveitar também aqui para dar esse recado. A TV Corinthians passou por uma mudança de direção muito grande. A gente tem que agora também falar sobre quem começou com a TV Corinthians, com a TV+, na pessoa do seu Carlos Carreiras, que é o presidente da TV. Ele foi pioneiro, foi corajoso, claro, foi investidor, porque ele investiu muito, e empreendedor. Foram 2 anos de muita luta, muito trabalho, em que ele bancou a TV, sozinho manteve aquilo, mas televisão custa muito caro e se não tiver dinheiro e apoio não tem como manter. Passados esses 2 anos, ele encerrou o contrato que era de 5 e saiu. E eu acho que foi de uma hombridade o que ele disse na reunião. Ele disse assim, eu não consigo acompanhar a grandeza do Corinthians e a grandeza que a televisão tem que ser. Eu preciso dar espaço para outro grupo, porque é muito grande a TV Corinthians. Muito bem, foi rescindido o contrato com a TV+, e aí abriu-se uma porta muito boa com o grupo Rede Bandeirantes de televisão, que está aí terminando os últimos detalhes para assumir. Só que isso não se faz do dia para a noite. É preciso entender que só a parte técnica, para desmontar tudo aquilo, não é brincadeira. E depois é preciso montar tudo novamente com um novo grupo. O grupo TV+, saiu, e está entrando outro grupo. Quem acompanhava a programação na TV Corinthians sabia que nós transmitíamos ao vivo, direto do CT do Dr. Joaquim Grava, os treinos, e vai voltar isso. Os jogos de futsal, jogos de futebol americano, MMA, dentre outras modalidades, vôlei, basquete, handebol. E, claro, isso tudo ficou um arquivo, que repetidamente passa todos os dias. Mas, por enquanto, em breve, nós teremos aí uma nova programação, tudo de volta, o Timão News de volta. O Timão News era o grande, o grande informativo para a torcida. Ali a torcida podia saber tudo sobre futebol, tudo sobre o handball, o futsal, todas as atividades do Corinthians. Essa programação vai voltar, tenha um pouquinho só de paciência. O marketing do Corinthians está trabalhando na pessoa do Caio, do Ivan Marques, que é o novo diretor de marketing, com todo o apoio do Dr. Mário Gobi, o presidente, e agora faltam poucos ajustes para que em breve isso tudo esteja de volta. E é bem provável que ela vá para a NET também, então vai dar um up muito grande nessa programação. Luiz Cláudio disse que saiu para trabalhar, teve que sair correndo, não vai dar para passar aqui, né? O Luiz Cláudio, o negócio é o seguinte, o Luiz Cláudio, ele hoje é o homem do Band Esportes. Qualquer jogo, disputa de par ou ímpar, está lá o Luiz Cláudio narrando. Ele tem feito com muito profissionalismo. Com certeza, que, aliás, ele é mestre da narração, mestre da narração. Um comentarista que eu, nos meus anos de TV aqui, nunca tive um cara tão espontâneo como ele do meu lado,
falando. Então tem saudades e vai voltar. Mandaram outro abraço aqui, que esse daqui era sua rotina diária. Um abraço para Dário Alves de Lima. Dário Alves de Lima, meu querido Dário, saudades. Esse daí ganhava de mim, na mensagem do Timão News. Esse ganhava de mim. Dário Alves de Lima, saudades desse amigo, parceiro, que sofre com a gente nessa angústia da volta da TV Corinthians. Mas estaremos... Nos acompanha. O Dário traz um vinho pra mim. Pô, Dário, ó, você não trouxe o vinho pra mim, só pro Gil, né? Dário Alves de Lima traz um vinho lá de São Roque. Ele mora por ali, não é? Naquela região? Ele mora em Roseira. Roseira. E na região ali ele vai buscar vinhos fantásticos. E ele sempre abasteceu a minha adega. Acabou, Dário! A adega tá vazia. Pode visitar aqui, Dário. ó. Cadê Dário, você? pode vir visitar o Rodama na Rede aqui, ó. Vou ficar muito feliz com a sua visita. Grande Dário, um grande abraço. Tá certo. E você estava falando do estádio, que você teve presente na assinatura do Andrés com o Lula e tal. E aí, essa semana, o Andrés está reclamando que não soltaram o dinheiro do BNDES, ameaçando parar as obras. O que você acha dessa história toda em relação à Arena Corinthians? O ex-presidente Andrés, ele assumiu há pouco tempo aí a pasta, a convite do presidente Mário Gobi, a pasta de administração das obras do Estado. Inclusive porque ele assinou juntamente com o presidente Lula como avalista, aquela coisa toda. Por que isso? O estádio, diferentemente do que está acontecendo por todo o Brasil, a Arena Corinthians está muito adiantada. Ela já está com mais de 60% das obras, vai cumprir o cronograma sem problema nenhum. Mas é impossível, para quem já construiu aquele famoso puxadinho em casa, sabe o que é uma obra. Obra você calcula gastar 1.000, você gasta 10 mil. Imagina fazer um estádio, o que é? Claro que se não tiver um aporte financeiro, fica difícil manter e cumprir as determinações que a FIFA impõe, porque não é brincadeira, hein? O que a FIFA coloca de imposição não é para qualquer um, não. E o Corinthians tem cumprido todas essas determinações. Eu estive num evento no Rio de Janeiro, em que antes da minha apresentação estava a TV FIFA, e eles colocam que os estádios têm que, inclusive, atender as ordens da FIFA para a transmissão, porque eles têm uma TV por internet também, eles geram imagens, não é brincadeira não. Claro, o Andrés, então, à frente dessa gerência, ele precisa que todos os outros participantes, no caso as instituições financeiras, também cumpram com seus prazos. O BNDES está demorando um pouquinho para liberar essa grana aí, que é fundamental. Nós estamos na fase de acabamento do estádio. É onde o dinheiro mais sai. Com certeza. Se não tiver dinheiro agora, como é que vai fazer? Faz ideia quanto não vai custar as cadeiras, que aliás são extremamente confortáveis, elas ficaram lá no estúdio da TV Corinthians. O sujeito vai assistir um jogo como se estivesse assistindo uma ópera. É uma cadeira... vai vir, falaram que ia vir louça do Japão, é verdade? Eu não sei se vem louça do Japão. Ia vir aquele banheiro lá que solta... A tecnologia, você fala da tecnologia, sim. Tecnologia de primeiro mundo nos banheiros, os azulejos que serão utilizados, enfim, tudo de primeiro mundo. O que eu acho mais estranho nessa história toda, assim, o porquê que o Banco do Brasil faz tanta questão que a Odebrecht administre a Arena Corinthians? Qual é a diferença? Não está entendendo o que esse interesse. Garantia bancária é garantia bancária, agora ele quer que seja a Odebrecht Os bastidores políticos, financeiros, econômicos são difíceis de entender. A gente vive num país em que a gente convive com escândalos diários. Eu apresento diariamente um jornal, o J mais ABC, pela Rede TV+. Esse jornal vai para todo o grande ABC e para a região litorânea, Santos, São Vicente, aquela coisa toda. E eu lido com as notícias econômicas, políticas, todos os dias. E a gente fica assustado com esse bastidor podre que é a política do nosso país. E quando mexe com dinheiro, então, a podridão aumenta. E aí você às vezes fica pensando, por quê? Porque tem coisa por trás, são imposições que a gente insiste em não querer atender. E o Corinthians fica envolvido nisso porque faz parte do processo. Assim como está acontecendo com o patrocínio.
A Caixa Econômica Federal não está liberando dinheiro de patrocínio, não é por culpa do Corinthians, o Corinthians não tem nada a ver com isso. Sim. Um louco lá no Sul resolveu empreitar uma ação, não, eu quero, e acabou. Aqui o nosso colega advogado sabe como funciona isso. O sujeito foi lá, abriu uma ação contra a Caixa Econômica Federal, e a Caixa Econômica não pode liberar o dinheiro para o Corinthians, o dinheiro está bloqueado. O Corinthians não tem nada a ver com isso. E a Caixa, né, ela patrocina o Avaí, o Atlético Paranaense, né? Exatamente. Durante muito tempo, uma estatal, que era a Petrobras, ficou patrocinando o Flamengo. Ninguém falava nada, agora o Corinthians não pode. Que beleza. Mas sem problema, eu também, olha, particularmente, eu acho que eu não vejo problema nenhum. Simplesmente, se quer, libera o Corinthians lá do contrato e o Corinthians arruma outro patrocinador. Agora não vai ter problema algum. Também. Eu vou falar uma coisa também. Guardado as devidas proporções. A Caixa Econômica está ganhando muito mais com o Corinthians do que o Corinthians com a Caixa. Porque a publicidade que gera... Foi visto, a transmissão do Mundial foi para o mundo inteiro. Pois é. O mundo inteiro. Sem contar os produtos, as coisas... A Caixa Econômica Federal tem um caminhão lá dentro do clube, exatamente, para ir contas. É muito bonito. Parece aqueles caminhões de Fórmula 1. É uma agência bancária com todo o conforto. Muito bonito. Estão construindo lá a agência deles, enquanto isso funciona o caminhão. O movimento desse caminhão, você já viu aquelas bibliotecas itinerantes que vão para o interior e nunca ninguém viu, que é o dia inteiro entrando e saindo jeito? É mesmo? O caminhãozinho assim. Sabia então, não, né? Existe um movimento, existe uma troca. Eu estou abrindo minha conta na Caixa. Pois é, e o número de camisas que foram vendidas, foi recorde a venda de camisas da loja Poderoso Timão, ali do Parque São Jorge, do Mundial. Sim. Todas foram com Caixa. Agora, o que o sujeito não entende é o seguinte, agora eu vou falar uma coisa que você vai me ajudar, Codão. Falei do título de 77. Sim. Muito bem. Quantas camisas você vê do Corinthians com Batavo, Calunga, dentre outros patrocinadores que não patrocinam mais? Exatamente. Mas a marca continua sendo divulgada. Você acha que essas camisas todas que foram vendidas da Caixa, daqui 10, 15 anos, elas estarão pelas ruas com o nome da Caixa? Então a Caixa está ganhando muito dinheiro, sim. Fora a imagem, né? Fora a imagem. Aquele gol do Mundial lá vai passar... Vai passar anos e anos. O cara entrou, porque não existe momento melhor para aparecer do que se envolver com o Corinthians. O cara falou, quero aparecer. Foi lá e fez essa palhaçada. Eu não cheguei a ver muito a fundo, mas saiu uma matéria em relação ao Fluminense, que a Unimed está satisfeita que ela ganhou cada dinheiro que ela aplicou dentro do Fluminense. Eu estive no Rio de Janeiro, num encontro anual que tem das TVs por assinatura do mundo inteiro e produtoras que fazem conteúdos direcionados. A TV Corinthians, evidentemente, por ser a única TV de clube em rede de televisão, não pela internet, eu estava participando. Eu participei, tinha um representante do Santos e tinha um representante do Fluminense também. E saiu esse comentário ali nos bastidores. Eu fiz uma palestra para mais de 500 pessoas que estavam lá no Rio de Janeiro, voltadas a isso, e depois tive que ficar numa coletiva de imprensa para um grupo de jornalistas para responder sobre a TV Corinthians. E ele me falou, teve sim, mas o próprio grupo se manifestou dizendo que o que ela havia investido, ela já havia recuperado 3 ou 4 vezes por conta da... Então talvez falta um pouco também de ação do Departamento Jurídico da Caixa Econômica Federal para demonstrar que foi feito um investimento em publicidade, porém, o que voltou e o que volta é infinitamente Eu não sei se você tem essa informação. Até onde eu saiba, o Corinthians ia passar tudo para a Caixa. A movimentação financeira do clube ia ser tudo via Caixa. Exatamente, tudo via Caixa. Já está sendo feito, inclusive, a folha de pagamento dos funcionários do Esporte Clube Corinthians Paulista já foi passado para a Caixa Econômica Federal. Os funcionários fizeram a ficha, fizeram aquela burocracia toda e todos recebem pela Caixa Econômica Federal. Até onde eu saiba, não sei se eu estou errado em números, mas a receita estimada é 350 milhões ano. Então, isso tudo vai passar pela Caixa. Acima de que muita cidade aqui no interior de São Paulo tem. Eu acho que qualquer acionista ficaria contente em saber que foi gasto 30 milhões, mas voltou 300, 400, 500 milhões. Adianta falar, vamos gastar só 1.000. Se não voltar nada, é R$1.000 jogado no lixo. Não é verdade? Sim. Se você vai gastar 30 milhões, mas vai te entrar 300,
por mais burro que seja o acionista, ele vai ficar contente. Entendeu? Então eu acho que aí não tem problema nenhum. Foi um oportunista que abriu essa ação, teve seu momento de glória, o seu momento. Eu vejo isso como aqueles advogados de serial killer. Quem defenderia um bandidaço, e sempre aparece um maluco que faz de graça a ação, mas aqueles 15 minutos que a Rede Globo vai mostrar, vai ter a entrevista com ele, o que ele vai pegar de cliente depois é brincadeira. Pode até perder a ação, pode ganhar, mas a cara dele já está estampada ali. Aparecem sempre. Porque, fora o aspecto do patrocínio em si da camisa, é um negócio. Um grande negócio. Um grande negócio. O departamento de marketing, na época, comandado pelo Rosenberg, eles falavam sobre isso. Muita gente pressionava, né? Cadê o patrocínio? Cadê o patrocínio? Eu falei assim, gente, não falta patrocínio. Não falta. Para o Corinthians não falta patrocínio. Falta é patrocínio que se encaixa ao padrão, à grandeza do Corinthians. Foi preciso escolher bem o patrocinador. Porque o que tinha de patrocinador era brincadeira. Escolheram a Caixa. Só lembrando, hein? Ô Itaú, eu tô cancelando, tô mudando pra Caixa, hein? Coitado. E eu faço essas coisas mesmo. Meu Cancelou a assinatura sabe de que eu falo TV isso. para ir para TV Saí Corinthians. da NET porque não tinha TV Corinthians e eu avisei ainda, eu liguei pra Pois NET. é. Falei, olha, se vocês não colocarem TV Corinthians na grade da NET, eu vou sair. Vocês terem 3 meses para fazer isso. Não fizeram, eu fui pra TVA. Eu queria aproveitar até a grandeza desse seu programa. Muita gente cobrava por que a TV Corinthians nunca esteve na NET. Existem algumas coisas burocráticas que impediam na época a TV Corinthians. A TV Corinthians tinha menos de 1 ano de existência como pessoa jurídica e a NET não permitia isso, fazia parte daquela burocracia normal para se pôr uma TV na NET. A TV Corinthians não tinha 1 ano, não tinha, parece que eram 3 anos. É preciso ter no mínimo 3 anos no ar para que você entre no grupo da NET. A pressão foi tamanha que durante 6 meses eu tive que fazer o Timão News primeira edição ao vivo, das 6 às 7, na NET. A NET abriu isso para a gente, porque ela não suportou a pressão. E nós cumprimos, então, o que era permitido, 6 meses ficar ali, sem ter a idade necessária jurídica para compor. Então esse foi o primeiro problema. E depois foi aquele problema de toma lá da cá. Sim. Né? Quanto que você paga, quanto que você vai resolver, por isso que não acabou não entrando. Mas para o novo projeto deve estar já bem... Vamos ver se lá, a nossa nova gestora lá, a TV Corinthians, lá, agiliza esse processo aí. Torcedores que estão assistindo comecem a mandar e-mail, queremos TV Corinthians de volta, quem sabe essa pressão ajuda a acelerar esse processo. Sim, o próprio pessoal do marketing do Corinthians aí, vamos agilizar aí para... Queremos a TV Corinthians de volta, que era uma coisa fantástica. Eu via, até comentei aqui nos bastidores com você, que comentários de colegas de imprensa, repórteres, falando, pô, os caras estão dando no Twitter a notícia antes, né, o telespectador. O diferencial era esse. Com a transmissão ao vivo, diária dos treinos, nós ficávamos 3 horas ao vivo, direto do CT Dr. Joaquim Grava, era o Big Brother do futebol. Sim. Nós mostrávamos tudo. Quando o Adriano se contundiu, nós estávamos ao vivo naquele momento. Algumas edições de jornais, eles mandaram instalar a TV a cabo na sua redação, e os profissionais não iam mais lá no CT, eles ficavam nas suas redações acompanhando ao vivo e escrevendo, porque era muito mais rápido. Mais tranquilo. A informação era rápida, eles perderiam o furo se eles não estivessem assistindo. Sim. Olha que diferencial. Por isso que eu sinto até pena que a TV não volte rapidamente, porque eu já tinha sido perguntado, comentei com você nos bastidores antes da gente entrar aqui ao vivo, a TV Corinthians é o soro da informação para o telespectador, para o torcedor. Eu sinto que esse momento é como se o governo federal cancelasse o contrato com o fornecedor de soro para os hospitais públicos e estivesse demorando para contratar o outro. Tem gente morrendo, a falta de informação mata. Informações que nós tínhamos lá, hoje ninguém tem essa exclusividade que nós dávamos em primeira mão para o torcedor. Então o sujeito ficava no computador assistindo o treino,
Ele sabia antes da imprensa. Quando o Jornal Nacional dava a notícia, já era tarde, a gente já tinha dado. Sim, o pessoal ficava brigando comigo, pô, Kodama, por que você tava falando isso daí? Eu vi no treino lá, pô, tava vendo ao vivo, pô. Era só assistir. Luiz Cláudio de Paula, que comandava o treino, era o homem que dava em primeira mão as principais notícias do Timão. Depois no Timão News, eu dava só uma última martelada. E outra coisa que era sensacional, a coletiva é completa, né? Completa. Palavrão, você escutava desaforo, você escutava a escalação do técnico Tite em primeira mão, enfim, tudo. Porque muita coisa, quando ela vai só um trecho, a interpretação pode ser diferente, né? Não tenho dúvida. Né? A televisão, porque a televisão tem problema do tempo. Então, o editor-chefe do jornal ele fala, olha, para essa matéria eu preciso de 1 minuto. Como é que você vai editar uma coletiva de 1 hora e passar para o telespectador a real verdade desta coletiva em 1 minuto? Então ele edita alguns trechos que depois colados não tem nada a ver com tudo aquilo que foi dito. Nós tivemos coletivas polêmicas. O Sheik, quando teve aqueles problemas dele, foi lá e deu coletiva. O próprio técnico Tite, quando brigou com o Chicão, lembra? Ele foi lá e falou. O próprio Chicão falou. O Adriano, que sempre passou por aqueles momentos difíceis e conturbados, ele estava lá. O próprio Ronaldo. Os negócios dados em primeira mão pelo próprio Rosenberg, pelo próprio Andrés, né, pelo próprio Dr. Mário Gobi, dentre outras coisas. Que falta faz, né? Tivemos esse evento lamentável da morte do menino. Foi um evento lamentável. O que você acha dessa situação aí? Dos 12 corintianos presos, do rapaz que se apresentou aqui. Pois é, um fato isolado. Eu acho que você não pode ser culpado. Você mora num prédio. Se ali no prédio morar um bandido, você não pode ser enquadrado exatamente como este bandido. Perfeito? O fato de você morar no prédio não significa que você também seja bandido. Claro. O fato de ter acontecido isso não significa que todo torcedor do Corinthians seja louco, bandido e assassino. Não. Foi um ato isolado de uma pessoa completamente sem noção. Para a justiça local, aqueles 12 são os responsáveis. Aqui no Brasil, o menino se apresentou dizendo que foi um ato de total irresponsabilidade que foi fatal. Agora, querer culpar todos os outros torcedores e culpar a entidade Corinthians, aí já é demais. Por quê? Vamos deixar uma coisa clara. Aconteceu o fato. Aconteceu. Mais culpado do que aquele que acendeu e apontou é quem deixou entrar. Sim, esse é o ponto. Um sinalizador, amigo, não é uma caneta. Um troço é grande, guardado no bolso ou levado na mão, quem faz a vistoria tinha que ter visto. E a Corinthians não tinha como poder de autoridade para revistar o menino, nem aqui no Brasil e nem na Bolívia. E convenhamos, a Conmebol é um esculacho em relação à organização. Com certeza. É uma esculhambação. O sujeito entra em campo e desce o cacete no pontapé, pagava $100. Agora que estão dando. E que se dane, quebra o pé, quebra a perna, que se dane. O pau comia na Libertadores. E continua comendo. Um dia depois do fato ocorrido com o Corinthians, o outro jogo teve muito mais sinalizador. Só não teve morte, mas teve muito mais sinalizadores. Teve um que lança chamas, bicho. Daqui uns dias o cara entra com uma metralhadora e dá tiro pro alto, como é no Irã. E a Conmebol, ó, nada. Então, vamos também culpar quem realmente tinha que ser responsabilizado. Conmebol e a polícia local lá também, que não está nem aí. Eu, particularmente, eu acho que os clubes brasileiros são muito omissos. Hoje, em termos econômicos, o Brasil é que se desponta dentro da América do Sul. Pois é. Né? E os clubes brasileiros, por consequência. E os clubes brasileiros não apitam nada na Conmebol. Kodama, como é que joga o time mexicano que se ganhar não leva? Me diz uma coisa, Kodama. O CT Dr. Joaquim Grava é referência no futebol como centro de treinamento. A prova é que a seleção brasileira treina lá. Muito bem. Como é que você pega um jogador que treina em 5 campos? Para quem não conhece alguma intimidade, eu vou falar. São 5 campos. Cada qual é uma referência de um estádio. Tem um campo que é idêntico ao Pacaembu, em gramado e dimensão. Outro
que é igual ao Maracanã ou Morumbi, em gramado e dimensão. E outros para o interior, que é aquela terra mais dura, aquela coisa mais seca. Certo. O jogador treina durante uma semana num campo que ele vai jogar. Por exemplo, vai jogar contra o Guarani, essa semana o Tite treinou num campo que tem pelo menos aquela dimensãozinha, que tem aquele gramado mais duro ou mais fofo, enfim. Aí vai o Corinthians jogar num campo Tapete. de grama Sintética. sintética. Não tinha que ir. Tem que bater para não. Peraí, também aí já é demais. Mas a regra permite. A regra permite. Então você penaliza quem evolui. Você penaliza quem evolui. Daqui a pouco estão jogando na areia. Estão jogando em campo de várzea. Porque a regra permite. Não, também não. E você, outra coisa, hein? Jogador que ganha, como ganham os jogadores do Corinthians, você bota para jogar nos pastos, porque jogar a Libertadores tem campo que é pasto. É pasto mesmo. Para quebrar uma perna, para quebrar um pé, e aí? E aí? Deu para perceber que nesse jogo, principalmente os que estavam com histórico, tipo o Pato e o Renato Augusto, tranquilamente eles estavam com receio de correr. Claro, o Danilo não acertava uma bola, por quê? Se eu acertar, eu caio. Porque a grama sintética, ela prende mais mesmo. O cara vai torcer o joelho, o tornozelo. Quem joga o futebol society, que é o mais comum hoje, sabe disso. A bola pula demais, a bola pica, ela corre, trava. O goleiro, por exemplo, o Cássio, diferentemente do Rogério Ceni, que sempre jogou com aquelas roupas... Sim, porque queima muito. Queima muito. Cada bola que ele defendia, ele levantava a camisa e começava a se... Porque queima. É insuportável. E aí como é que você quer que um atleta faça o seu trabalho normal se ele não está no seu campo ideal? Não é verdade? Então é a mesma coisa você mandar o cara jogar tênis na areia fofa lá da praia. Que aí não vai dar certo. Não é verdade? Então foi o que fizeram com o Corinthians. E aí não dá, né? Também eu acho que também tem que ter essa... Devia ter alguma coisa fiscalizadora aí, a FIFA, de repente, para ele entrar na parada. Falou, gente, peraí. Também não vamos esculhambar. Por quê? Porque aí o campeão das Américas vai disputar o Mundial lá com um europeu que vem de um outro nível, porque ainda existe um desnível muito grande. Nós ganhamos, sim, mas a gente tem que reconhecer. Quando você assiste os jogos deles, o nível é completamente porque diferente. assim, tem não só a qualidade dos campos, tal, né, em termos de jogadores, que propiciam isso daí, né? Claro. A gente aqui tem que adequar o time para ele jogar num gramado bom, num gramado ruim, num gramado pequeno, num gramado esburacado, com um time que dá porrada, com outro que... Uns cabeça de bagre que não sabe nem jogar bola para cima, bola para frente. Porque assim, a própria Libertadores agora, com essa mudança na regra dos cartões amarelos, ela deve melhorar em termos de qualidade. Sim. Né? Porque o cara não sendo suspenso por cartão amarelo, o cara dá uma porrada doidado. Né? E aí pro jogo não ficar parado no meio de campo, o que você mais via na Libertadores era aquele bola direta. E a maioria dos times jogando com cara de referência na área. Por quê? Porque você pode fazer um monte de falta, você não vai ser suspenso, o jogo trava no meio de campo. A única forma de você chegar lá é ligação direta. Exatamente. E a maioria dos times era toda assim. Existe uma diferença. O jogador europeu, prova, o Neymar, por que o Neymar não dá certo? Porque o jogador europeu, ele é mais forte. Você vê que o Pato veio com essa característica, ele é um jogador forte. Existe uma diferença entre ser forte e aguentar o jogo de corpo, que é o que a gente chama de ombro e tudo mais, do pontapé. É uma coisa o sujeito não cair. O Pato é um tanque. Sim. Ele não cai. Outro ele tem um jogo de ombro no sujeito e joga o cara fora do campo. Mas porque ele é forte. Sim, tem muita força. E este é o estilo do futebol europeu. Sim. Diferente da Libertadores, que o cara senta o cacete e deixa o pau comer e o árbitro não tá nem aí. E eu até percebi em relação a essas 3 contratações que o Corinthians fez pensando nesse estilo europeu. De ter o jogo mais forte no corpo a corpo. Não tem são jogadores experientes. Exatamente. O Pato, o Renato Augusto e o Gil. Aliás, o Renato Augusto, eu fiquei surpreso com a qualidade do futebol que esse menino joga. Eu já tinha ficado surpreso com o Guilherme, que veio da Portuguesa, com a qualidade que ele tinha.
convenhamos, você ter que substituir Ralf e Paulinho não é para qualquer um, as oportunidades são poucas, mas quando entra, entra bem. Como a gente acompanha o treino na íntegra, e lá você percebe coisas que o telespectador e quem vai no campo às vezes não sabe. Sim, claro, com certeza. Essa qualidade é muito boa. Mas o Renato Augusto ele já veio lapidado. E ele encaixou nesse time muito bem. Um pouco mais de jogo e um pouco mais de trabalho, amigo, você vai ver. Ele daqui a pouco tá na seleção, acabou. Com certeza, ele veio para vestir a camisa e ser titular. Ele é aí um baita no jogador. Isso é uma coisa que me irrita profundamente. O doutor tá aqui, talvez fique irritado também. O time tá indo bem, aí tem amistoso. Brasil e Piraporinha da Casa do Chapéu. Aí leva Ralf, leva Paulinho, leva todo... amigo, aí o próximo jogo é um clássico. É demais, né? Esses amistosos da... Agora não, agora entrou numa linha boa, né? Pegou a Itália, pegou a Inglaterra, mas quando joga com a Bósnia e leva metade do time, é para ficar irritado. Viu? Infelizmente, esse é o nosso calendário, né? Que não se altera, não. Gil, você que acompanhou muito o treino de Corinthians e tal, teve alguma vez que você não entendeu, assim, que o cara arrebenta no treino e eu não sei como é que ele não consegue jogar. Teve algum jogador, você lembra de algum que você... Muitas vezes. Pô, esse cara é muito bom, mas... Muitas vezes. Você lembra do Nenê Bonilha? Nenê Bonilha, ele nunca sim. deu certo nos jogos. Nunca. E um jogador... Quando eu falo medíocre, essa palavra foi usada uma vez e todo mundo xingou. Medíocre é a média. O cara sim, é um cara mediano, é um jogador mediano. É isso. O jogador medíocre é isso. O Rosenberg falou, sim, ele usou foi extremamente criticado. É que a conotação naquele momento não era ideal. Mas o futebol medíocre é aquele médio, não passa disso. Certo. O Bonilha, no treino, ele não errava um cruzamento. Ele tinha a capacidade de jogar a bola onde ele quisesse. Com força, colocada. Chegava no jogo, não virava. Nada, sumia. É muito parecido com jogadores que se destacam muito nos jogos dos seus times e quando vão para a seleção simplesmente sobem. Exatamente isso. O Nenê Bonilha era um desses motivos. O goleiro Júlio César. O Júlio, naquele rachão, tem dois tipos de rachão. Sim. Tem um que ele é centroavante, que ele não marca gol e não faz nada, só dá risada e organiza. Aliás, o Júlio é um dos caras que eu posso classificar no futebol, um dos melhores caráteres do futebol. Ele como pessoa, como homem, é de se tirar o chapéu, tirar a camisa, tirar a calça, é um sujeito fantástico. Nos treinos, naquele coletivo, que é o titular contra o reserva, ele fecha o gol. E o detalhe, ele joga no time reserva contra um ataque que não é qualquer um, não. Que é o ataque titular do Corinthians, onde você tem o Guerreiro, onde você tem o Sheik, entendeu? O Jorge Henrique, o Pato, ele joga muito. Mas, em campo, às vezes, quando necessitado, em jogos importantíssimos, ele é fadado por uma coisa que parece que está em cima dele e ele não se dá bem. Jogos extremamente decisivos ele acaba falhando. Não por culpa, claro. Ninguém falha por vontade. Ele não tem culpa disso. Isso acontece com a gente. Quantas vezes você, naquela hora que você mais precisava, alguma coisa dá errado, e você depois pensa, puxa, podia ter feito assim, podia ter feito assado e tal. Isso é normal do ser humano, é normal do profissional. Esse é outro exemplo que pode ser dado aí de jogador que jogava muito e acabava não dando certo. Quem eu ouvi falar muito que ia muito bem nos treinos era aquele centroavante Bobô, mas acho que você não chegou a pegar essa dele, né? Não peguei. E outro cara que também, que até o Mano insistia um pouco com ele lá, aquele centroavante, o Bill. O Bill. Que o Mano até insistia um pouco com ele, e aí o pessoal, não, é que nos treinos ele tá arrebentando. Agora tem uns que não dão certo, mas nem no treino, e vai pro jogo. Por exemplo, lembra eu até me esqueci o nome desse centroavante, ele era grosso. Eu não me lembro, eu fiquei com tanta raiva dele que eu até perdi. Ele no treino, ele não acertava nada, e ia pro jogo e era centroavante titular. Depois do Lulinha veio uma remessa do Finazzi? Não o Finazzi, esse aí acho que veio da Portuguesa também, não me lembro Portuguesa? bem. Elton, não sei se era Elton, não sei. O Elton é do que estava no Vitória e tal. Acho que era o Elton. Enfim, não acertava nada no treino. Finazzi. Eu me lembro uma vez que eu estava na transmissão
do treino do Corinthians, eu pedi, doutor, para a câmera mudar de lugar, porque ele não acertava uma bola. Eu estava com vergonha de deixar o telespectador ver que os caras vão crucificar o jogador. E eu, assim, chamei o intervalo, fui lá na técnica e falei, gente, muda a câmera, porque vão matar o cara. Ele não acertava nada. Foram 36 cruzamentos, foram 40 bolas para fora do CT. Pois é, então aí você vê. E aí ele tinha oportunidade. O cara era profissional. Ele falava que era profissional. Tava lá. Não, mas às vezes é falta de personalidade, às vezes não é nem, né? Eu não sei, eu acho Eu vi alguns, quando o Corinthians contratou o Nenê Bonilha, eu vi alguns jogos dele, algumas imagens, falei, pô, esse cara é bom jogador. Entendeu? Só que de repente o cara veste a camisa do Corinthians, aí não dá perna certo, treme. não dá certo. Como diria Rogério Ceni, bambeia. Bambeia. Não, e outra. Outro dia conversando com eles, que a nossa equipe tem um diferencial. Fica no vestiário, fica no hotel. Eu tive algumas oportunidades de estar com eles ali, antes dos jogos. E eu conversei para eles qual era o momento mais difícil. Sabe o que eles falaram para mim? O momento mais difícil é subir a escada do vestiário para o gramado. Você não faz ideia o que é ter 40 mil pessoas lá em cima esperando e gritando. O coração vai na boca. Então, se entrar com a boca aberta, o coração cai. Não é brincadeira, então não é para qualquer um. Então o fato de jogar hoje no Corinthians, além de você ter uma qualidade de futebol muito boa, você tem que ter um preparo emocional maior ainda, mas muito grande. Principalmente depois, quando conquista as vitórias, saber equilibrar isso e colocar isso dentro de uma caixinha pequena, porque aquela conquista já foi. Sim. Tem outras para frente. Não adianta viver, sou campeão mundial, sou campeão... Foi campeão. Você acha que, já que você tocou nesse assunto, você acha que o Emerson, o Sheik, está vivendo isso daí? O Sheik, não, até que não, porque ele, por incrível que pareça, ele é um jogador que acumula títulos, não teve um clube ele é um cara, ele não passou, ele é campeão. Só que assim, o Sheik da Libertadores, não é o Sheik hoje, atual. não é o Sheik atual, nem foi no Mundial. Vale lembrar que o Sheik teve alguns problemas pessoais sérios, isso atrapalha. O Sheik tem ele teve que se ocupar com algumas coisas pessoais, também família, e tudo de uma vez só. Acomoda sim, o sujeito acomoda. De repente ele deve ter acordado e pensado, puxa, por onde eu passo eu sou campeão. Então é só deixar que agora o destino se incumbe de dar os títulos para mim. Aí que é o problema. O sujeito só cai de moto quando ele anda muito bem, que aí ele relaxa e cai. Quando ele tem medo, ele vai devagarzinho, ele vai... E o Emerson viveu esse encantamento. E vou te dar um exemplo muito grande e muito próximo. Eu estava lá nesse dia. Lembra aquele fato com o jogador Fred, no Rio de Janeiro, com uma moça que passava pelo carro, e ele selinho, aquela coisa, muito bem. Naquele dia, o Fluminense jogava contra o Grêmio, pela Libertadores. Tomou uma sapatada do Grêmio, lá no Rio. Por quê? Porque a cabeça dele estava muito mais nesse auê todo que se fez a sua volta, que ele esqueceu de jogar bola. O Pelé disse ao Neymar o seguinte: se você continuar mais preocupado com o teu ego em aparecer do que jogar bola, você vai acabar. Sim. E estas lições têm que servir para todos. Para todos. O Emerson tem que sentir o seguinte: ele é campeão? É um jogador fantástico. O Corinthians é outro quando ele joga. Não, ele é raçudo, ele é rápido, ele é técnico. É um cara que qualquer adversário treme na frente dele. Como era o Liedson na saída de bola. Lembra disso? Sim. Na época do Brasileirão, o Liedson era o cara que mais roubava a bola. Era o centroavante que mais roubava a bola no time do Corinthians. Com certeza. Então o Emerson tem. Então ele está vivendo esses momentos pessoais que ele está resolvendo, que ele está acertando tudo. E ele com certeza vai se enfincar. E também outra coisa, o Emerson, vamos pensar o seguinte: o ano passado, quem que ele tinha concorrendo com ele? Hoje ele tem o Pato, Sim. ele tem o Guerreiro, se bobear ele tem o Jorge Henrique.
Até o Douglas já se aventurou a ser centroavante e já colocou uma lá dentro. Então não é mole trabalhar com um peso desse nos ombros, né? Com certeza. Gil, estamos aqui encerrando o programa aqui, dá um seu recadinho final. Tudo que é bom passa rápido, né? Então, primeiro foi um prazer enorme estar aqui com o seu público, Kodama. Eu desejo a você muito sucesso nesse seu programa, já está há bastante tempo aí. Mais de ano aí. E o que eu peço primeiro quero agradecer a todos os corintianos que acompanham, me param muito na rua falando sobre a TV Corinthians, é uma gratidão imensa. E tenham paciência, vamos torcer, façam aí um trabalho Volta à TV Corinthians, até para dar uma ajudazinha aí para a gente voltar rápido. E em breve nós estaremos novamente aí juntos, através dessa lente que é fantástica. E muito obrigado pelo carinho de todos vocês, em todos os lugares que eu vou. Valeu, Gil, obrigado pela presença aqui. É uma pessoa que eu conheci através da TV Corinthians, né? De estar assistindo lá as notícias do Timão diariamente e tal. A gente aprende a admirar o trabalho e por trazer as coisas do que a gente mais gosta, que é o Corinthians, né? E realmente isso daí está fazendo falta, né? Então aí o pessoal do marketing do Corinthians vão agilizar isso daí, a nova gestora também, porque a nação precisa e está ávida por notícias, né? Então vamos voltar com tudo aí para a TV Corinthians, né? E eu queria mandar um abraço aí pro Marcos Paulo Rodrigues, o brother lá do clube lá, que está fazendo aniversário. Daí que eu vou estar indo daqui a pouco lá conferir o Batom Comedy das minhas amigas Silvia Esteves e Gil Fraga, que estiveram aqui sábado passado, e no Teatro Aimbi Morumbi, lá na Moca. 23h30, vou dar uma conferida lá no Batom Comedy. Tá bom, galera? Sábado que vem estamos aqui de novo com o Kodama na rede. Tchau!